Se a sua empresa já passou do faturamento de R$100 mil por mês, primeiro, parabéns. Você rompeu um marco importante, um marco digno de ficar feliz, celebrar, mas eu venho novamente com uma pergunta direta. Será que você não está pagando cada vez mais imposto e a sua operação está gerando cada vez menos lucro na medida que você cresce? Isso porque se você já está ou vai entrar logo no lucro presumido, onde na área de serviços existe uma presunção de 35% de margem de lucro, mas o seu negócio na prática gera 10, 15, 20% de margem de lucro, você está pagando imposto em cima de um lucro que não é seu, que não existe, o governo está feliz e você deveria estar preocupado. No final desse vídeo você vai entender por que o lucro presumido ou o Simples Nacional podem se tornar um prejuízo, uma armadilha silenciosa se comparado com o que você poderia ter no lucro real. Você vai entender ao longo desse vídeo por que o Simples Nacional e o lucro presumido eles são bons no começo, mas depois eles se tornam caros e até mesmo limitadores do crescimento do seu negócio em comparação às alternativas que você tem dentro do lucro real, com as possibilidades de tomada de crédito em despesas específicas e uma regrinha que é um benefício fiscal somente para as empresas do lucro real, que é capaz de zerar o imposto sobre o lucro que cada negócio gera. Então, quando você começa um negócio, naturalmente você escolhe o Simples Nacional, que ele realmente é mais simples e tem um imposto mais barato no começo, avalia o seu faturamento, aplica ali uma alíquota, gera uma única guia de impostos para pagar e você vai pagando a sua guia DAS tranquilo e vai fazendo o seu negócio crescer. O problema é quando você está chegando perto do limite do Simples Nacional ou com um faturamento já relevante em que a sua carga tributária ficou cara. Você talvez já esteja aí na faixa de uns 15, 16% de carga tributária sobre o faturamento, faz a migração para o lucro presumido e percebe que lá as coisas se tornam ainda mais caras, seja em impostos, seja em custo de contabilidade, em complexidade, porque agora você não tem só mais uma guia, e nessa realidade do lucro presumido, o governo presume que você teve lá seus 35% de margem de lucro, te cobra os impostos. Então você continua pagando os impostos, crescendo o negócio e percebe que na medida que cresce o faturamento, diminui margem e sobra menos para você. Aumenta o estresse, a vida fica mais difícil, a operação é mais complexa e cada vez você ganha menos. Isso cria um cenário que te estimula a não crescer. E aí você toma a decisão. Eu vou ficar mais ou menos nesse mesmo tamanho, porque crescer demais, mudar de patamar, é muito complicado, é muito difícil, custa muito caro. Cada vez quem ganha mais é o governo, que tem o dele garantido, enquanto eu estou aqui tomando risco, arcando com dificuldades, pressão de custo, mercado, e isso tudo vai desgastando a sua saúde. Só que o grande problema dessa história, desse cenário é, se você escolher limitar o seu crescimento, você fica mais ou menos do mesmo tamanho, mas o mercado não para, os seus concorrentes crescem, o mercado exige melhores soluções e você, ao deixar de crescer, está morrendo devagar, está cravando o fim da sua empresa silenciosamente, de maneira gradual e lenta. Você escolheu morrer devagar. Se isso está acontecendo no seu negócio, você precisa parar agora e me ouvir. A mudança de regime tributário não deve ser um obstáculo para o crescimento do seu negócio. Você não deve parar de crescer. Você precisa de bons profissionais que vão te trazer informações relevantes como essa que eu vou trazer no vídeo agora. Na medida que os seus custos estão subindo ou você tem uma empresa em crescimento e a margem fica cada vez menor, reavalie estrategicamente a viabilidade do lucro real. Porque no lucro real você tem uma série de benefícios, isenções e vantagens tributárias que você não tem no lucro presumido e no Simples Nacional. Então você não precisa trocar para o lucro real só quando chega no limite do lucro presumido, que é 78 milhões de reais de faturamento por ano. Você pode fazer essa mudança muito antes, se for mais interessante para o seu negócio, pagar menos impostos, reduzir, quase zerar o lucro, trazer créditos tributários, porque dentro do lucro real, as despesas que você tem com marketing, com funcionários, com a operação e com outras possibilidades dão crédito e talvez o seu imposto final lá na linha no resultado gire em algo próximo a 6, 7, 8% sobre o faturamento, em comparação a 16, 17% que era o imposto do lucro presumido. Isso é uma vantagem tremenda, até porque com a reforma tributária já aprovada, a partir de 2027, a lógica do lucro real, que é esse sistema de crédito e débito para apuração do imposto, também
também vai chegar para o lucro presumido. Então o lucro presumido vai continuar com essa presunção de lucro para calcular o imposto, mas agora ele quer que você apresente notas de despesa para que você reduza a sua alíquota final de imposto a pagar. Senão, você vai pagar ainda mais caro. O lucro presumido talvez saltando de 16, 17% para 24, 25% em empresas digitais que prestam serviço. Então chegamos aqui no ponto de virada e como eu sei que empresário deve ser pragmático, fazer contas, eu vou trazer 3 cenários e simular com você aqui os números. Imagina uma empresa digital que presta serviços e que fatura R$100 mil por mês. Primeiro caso, perfil A, é uma margem de lucro alta. Sobre esses R$100 mil, a gente vai presumir 70% de margem de lucro, quer dizer que os outros 30% são o custo efetivo do negócio. Nesse caso, o lucro presumido está presumido que você tem 35% de margem de lucro, enquanto a gente sabe que você tem na prática 70%. Aqui é extremamente provável que você vai pagar menos imposto no lucro presumido se comparado com o lucro real. Já no cenário B, a gente tem uma margem moderada. Então nós imaginamos o quê? Uma empresa que fatura R$100 mil, só que ela tem uma margem de lucro de 25%. Quer dizer, todos os custos dela representam esses R$75 mil e os outros R$25 mil é o lucro efetivo. Nesse caso, a base de cálculo do lucro presumido seria R$35 mil, enquanto que o lucro efetivo aqui é R$25 mil. Portanto, os impostos sobre o lucro, nesse exemplo aqui, calculados no lucro presumido, são mais caros do que os impostos calculados no lucro real efetivamente. E o terceiro cenário do perfil C, que é uma empresa de alta escala e margem baixa, a gente pega os mesmos R$100 mil de faturamento, só que dizemos que agora essa empresa tem 15% de margem, R$15 mil. Os outros 85% é custo efetivo. Lembrando, no lucro presumido, o governo te cobraria impostos em cima de R$35 mil, enquanto que o seu lucro efetivo é R$15 mil. Então, sem dúvida nenhuma, o lucro real aqui ficaria mais barato. E eu nem entrei no detalhamento de outros impostos, porque os mais caros de fato são os impostos sobre o lucro, mas sobre os demais impostos sobre o faturamento também existe planejamento tributário que vai te mostrar que pode ficar mais barato no lucro real essa operação. E agora a gente chega no ponto final que eu prometi, que é um benefício fiscal exclusivo para o lucro real que é capaz de zerar o imposto sobre o lucro dentro do seu negócio. Veja bem, aqui a gente tem uma clareza muito importante. O lucro real opera com os impostos sobre o lucro que o seu negócio gera principalmente. Então, imagina que o seu negócio, ele presta um serviço como o meu também. Mas além de prestar um serviço, ele também educa. Ele também fornece informações tais quais eu estou entregando para você aqui no YouTube, por exemplo, de forma gratuita. Mas eu resolvo estruturar algumas informações mais valiosas e específicas através de um livro. Esse livro não necessariamente tem que ser produzido pelo meu escritório de advocacia. Eu posso ter uma editora. Essa editora ser a dona do livro, dona da obra, produzir esse material, e essa minha empresa que fornece serviços, mas também educação, ela é do lucro real e ela compra livros dessa minha editora. Quando ela praticar esse ato, se o valor que ela comprar em livros trouxer o lucro dessa empresa do lucro real para quase zero ou zero, eu não terei impostos a pagar sobre o lucro dessa minha empresa principal. Já a editora que vai receber o dinheiro, vai faturar, fez as vendas desses livros, ela vai pagar os seus impostos. Só que os impostos de uma editora no lucro real sobre os livros giram na faixa de 3% sobre o valor que ela recebeu, não sobre o faturamento total desse negócio. Então aqui a gente tem uma otimização tributária importantíssima. E não existe nenhuma regra na lei que proíba eu ser sócio do meu escritório de advocacia e eu também ser sócio e dono dessa minha editora. Só que é claro que essa operação tem que ser estruturada com um bom contrato jurídico, verdadeiro, coerente e seguro, respeitando passos de segurança que vão mostrar que isso não é uma fraude tributária. Mas esse mecanismo ele é capaz de zerar o imposto sobre o lucro naquela minha empresa principal do lucro real. E isso vai trazer uma otimização fiscal incrível. Então o que eu quero que você perceba neste vídeo, com todas as promessas que eu fiz para você que tem uma empresa que passou de R$100 mil de faturamento, cresceu, venceu no Simples Nacional, tem dificuldades com lucro presumido, está se limitando no crescimento com medo do lucro real, o lucro real não é o fim da jornada, talvez ele seja o começo de uma história diferente e que traga muito mais oportunidades. Ao contrário do que muitos empresários imaginam, crescer não é só problema. Na verdade, quanto mais você cresce, mais oportunidades você tem, mais recursos
recursos, pode contratar gente melhor, mais inteligente, que vai te dar menos trabalho se você contratar certo e que vai te trazer alternativas legais que vão reduzir o custo efetivo do seu negócio, protegendo o crescimento, preservando a margem e tornando o seu negócio cada vez mais forte e melhor, evitando aquela morte lenta que eu descrevi ao longo do vídeo. Então quero que você comente aqui se gostou desse vídeo, qual dúvida você ficou, qual foi seu principal insight, procurar ver e responder os comentários e a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!